E aí pessoal, então, tô trazendo um vídeo um pouco diferente hoje, um review da memória RAM que eu comprei no AliExpress. Eu comprei essa memória RAM, acho que aproximadamente umas 3 semanas atrás. Chegou hoje na minha casa, eu já abri para ver se tinha chegado certinho, mas enfim, vou trazendo as impressões aqui e falar um pouco a respeito da memória RAM, que é da marca IMX, uma marca que você não tem nada na internet a respeito dela. Não tem nenhum fórum, nenhum vídeo, enfim, nem nos sites em inglês falando a respeito dela. Mas aparentemente estava num preço muito bom. Essa unidade que eu comprei 2 memórias, eu comprei em compras separadas, então chegou uma hoje e a outra tá para chegar, eu acho que próxima semana, hoje é quinta-feira. Mas eu vou estar trazendo o review dessa e a outra possivelmente quando chegar vai ser a mesma coisa, beleza? Depois eu vou estar mostrando no computador como é que ela é reconhecida, pra gente entender também um pouco dos times delas, como é, a gente vê o chip, se é um chip novo, se é um chip reutilizado, né? Porque o AliExpress, como tem esses mercadorias da China, a gente não sabe a procedência. Mas pelo preço, foi um preço muito bom. Eu paguei R$60 nela, já com imposto incluso, tudo incluso. Eu usei tanto o cupom quanto as moedas, então tava juntando as moedas e eu vi que tava numa promoção muito boa. Ela não tá mais nesse preço hoje em dia, ela tá mais de 120, R$150 uma unidade. Então foi um preço muito bom, mas quem sabe não aparece novamente aí em promoção e alguém consiga pegar, né? E queira saber um pouco mais sobre a memória. Uma marca que realmente não tem nada a respeito dela. Eu tô gravando com a mão, eu vou tentar abrir com a outra, certo? Tentar abrir aqui para não ter que romper. Beleza. Então, aqui a gente tem um pente de memória. A gente consegue ver memória DDR4, 8 GB, 3200 MHz. Ela trabalha a 1.2 volts. Eu não sei se ela suporta fazer um overclockzinho, né? Trabalhar com 1.35. É algo que a gente pode depois testar. Claro, não vou fazer isso hoje, né? Mas em um vídeo apropriado a gente consegue testar. Dá uma focada aqui, a gente consegue ver o nome do chip, certo? Então o chip é esse daí. Beleza? Não sei que marca é essa. Pelo menos não tem marcado aqui, né? Tem um QR Code e a numeração do lado. Mas eu não reconheço. Quando abrir no computador ele vai mostrando CPU-Z, se é da Micro, da Samsung. Enfim, aqui a gente tem 4 mais 4 módulos. E nós não temos módulos de memória na parte de trás, né? A gente só tem módulos de memória na parte da frente. Então, um raciocínio bem lógico, cada módulo de memória desse aqui tem 1 GB, né? Então, 1, 2, 3, 4 GB, mais 4, 8. Beleza? Então, memória aparentemente nova, é uma PCB preta. Não tá focando direito, pronto, focou. É uma PCB preta, o que é legal, né? Já dá uma diferenciada, apesar de não ter um dissipador para chamar mais atenção. Dá uma diferenciada daquela PCB verde e feia, né? Então já fica melhorzinho no seu setup aí. Fala galera, então tô trazendo aqui no computador, que eu mostrar a vocês memória em detalhes. E aqui no computador eu vou estar mostrando algumas configurações a respeito da memória. Tá abrindo o CPU-Z pra gente conseguir ver a respeito dos times da memória, né? Como eu falei, eu comprei 2 pentes de 8 GB, porém eu fiz em compras separadas. Então eu só tô com 8 GB de memória RAM. Quando chegar é que eu vou conseguir testar o Dual Channel, então ela vai estar operando em Single Channel. Porém, como eu falei, no YouTube a gente não tem nem em português, nem em outra língua review dessa memória, então até na hora que eu fui comprar eu fiquei um pouco confuso a respeito disso. Então aqui no CPU-Z a gente consegue ver que ela trabalha em 1.2 volts, ou seja, ela não possui, né, aquele overclock, pelo menos não aqui em estoque padrão. Talvez na BIOS existe alguma configuração específica que você consiga fazer para subir pelo menos 0.10 volts aí, e ficar com 1.35, por exemplo. Aqui a gente está trabalhando com 3200 MHz, certo? 3200 MHz, um pente de 8 GB.
os times dela, ela tá com CL18, o que é bom, não é o melhor, né, das condições, mas assim, em estoque, né, sem você configurar nada, ela já tá com 18 de time, então eu considero seja um CL bom, ok? De novo, eu não tenho interesse em estar mexendo em configurações de time de memória, porque pro meu uso é desnecessário. Porém, é uma coisa que eu acredito que ela consiga pelo menos descer para um 16 aqui, por exemplo, certo? Mas aparentemente, aqui nos dados específicos, né, que a gente consegue analisar do chipset, então é um chip da Micron. Aqui a gente tem a semana que foi produzido e o ano, então ela foi da semana 38 de 2025, é um chip bem recente. Deixa eu colocar aqui no Google, semana 38 de 2025. Então ela foi produzida entre o dia 15 e 21 de setembro desse mês, né? A gente está em novembro, então eu fiz o pedido em outubro, então a gente consegue ver que realmente essa memória, eles pelo menos estão trabalhando com chips novos, o que já é muito bom quando a gente pensa em longevidade, né, desse kit. Aqui eu estou testando no kit M4, né, um processador. Essa memória aqui ela não é do meu uso, né, eu tinha outros 32 GB de memória da Asgard, eu estou testando aqui para poder fazer o review do vídeo, né, mas eu vou estar removendo o computador depois. Porém a gente consegue ver que é uma memória boa. Eu fiz um teste de erro do próprio Windows mesmo, e ele relatou que não foi encontrado erros. Eu vou estar tentando baixar aqui para fazer aquele outro teste que você faz com o pendrive bootável, mas assim, a princípio a memória está funcionando bem. Eu testei em jogos também, é claro que por eu estar com 8 GB apenas, a maioria dos jogos vai ter um gargalo aí, né? Mas no geral, enfim, recomendo, tá? Se aparecer em promoção, aí a gente vai estar entrando agora, chegando perto do 11, possivelmente essa memória vai entrar em promoção, então recomendo que você pegue. Então, pessoal, para acrescentar uma coisa que eu reparei só depois de algum tempo, o vídeo já estava pronto, eu já estou em outro computador agora, né, Windows 10, não estou mais no Ryzen, estou no Xeon, que foi a respeito do chip, né? Então eu tive a curiosidade de olhar direitinho, porque eu fiquei em dúvida se aquele chip era da Micron mesmo. E aí eu peguei, você consegue ver aqui no canto da imagem na tela, correspondência dele, né? Então ele é o chip 4K8G08, certo? Que jogando no Google a gente consegue chegar nesse chip da Samsung, que já não vai de encontro ao que está lá no CPU-Z, que fala que é da Micron, né? E ele é desse subtipo BCWE, certo? Mesma numeração, mesma sigla, né, que tem lá. Aqui a gente consegue ver realmente que tem 8 GB de densidade e ele é 3200, o que é bom, porque o que acontece muito com essas memórias RAM chinesas é que eles pegam memórias RAM que são de frequências menores e fazem overclock nessas memórias RAM, para que elas trabalhem em uma frequência maior, uma velocidade maior. Mas nesse caso não, realmente aqui a gente tem uma memória de 3200, certo? De acordo com o chip que está gravado na memória. Voltagem bate certinho, aqui em temperatura máxima. A organização é justamente isso, são 8 módulos de 1 GB cada. E aqui a gente consegue ter outras informações também a respeito desse chip, que é um chip, aparentemente, um módulo de memória da Samsung, certo? Aqui no AliExpress a gente consegue ver o mesmo módulo, né? Então, baixa certinho com o que está escrito aqui na memória que eu tenho. E a venda desse módulo separadamente, né? Então aqui a gente consegue ver o BCWE com a mesma sigla do meu, né? Tem outros tipos aqui de sigla. Então é isso, eu quis só acrescentar essa observação.